Meus irmãos, boa noite a todos. Hoje o irmão Antônio, mais uma vez, foi uma bênção aqui na igreja. Dirige, toca, canta. Louvado seja o nosso Deus por sua vida, irmão. Amados irmãos, vamos abrir a Escritura Sagrada em Mateus, capítulo 28. Evangelho de Mateus, capítulo 28, nós vamos ler a partir do verso 18 ao 20. Vocês sabem que quando um pregador na igreja pede para que a igreja abra as Escrituras no Evangelho de Mateus, capítulo 28, a igreja já imagina em que texto ele vai pregar? A igreja já pensa assim, ele vai pregar no texto da grande comissão, em que Jesus manda que os apóstolos, e essa palavra é dirigida à igreja como um todo ao longo dos séculos, pregue o evangelho em toda a terra. Então a igreja já sabe, hoje é a grande comissão. E a partir de hoje, meus irmãos, com a graça de Deus, eu tenho um propósito de trazer alguns sermões baseado no Evangelho de Mateus, capítulo 28, nos versos 18 ao 20. Eu tive a alegria de pregar 3 sermões lá no Amazonas, 2 deles foram no Evangelho de Mateus, 28, 18 ao 20, na Grande Comissão, e o outro foi em Atos 1, 8. Na verdade, o outro foi numa outra passagem de Atos, mas eu citei muito o texto de Mateus 28 e Atos 1, 8. Porque a passagem que eu preguei naquela ocasião era apenas mostrando o cumprimento prático de Mateus 28 e Atos 1, 8, que é o texto paralelo desse mesmo texto de Mateus 28. Então eu decidi, pensando alguns dias sobre o assunto, eu até coloquei para os irmãos, os jovens aqui da igreja, eu estava pensando nisso e decidi então pregar algumas mensagens. Serão várias, eu não sei quantas ainda serão, mas serão várias, aqui no Evangelho de Mateus 28. E o motivo pelo qual eu decidi fazer isso é a importância de nós, igreja, evangelizarmos, falarmos de Cristo para os nossos amigos. E eu já falei a vocês em outras ocasiões que não é necessário nós prepararmos como igreja, como instituição, uma campanha para que a igreja toda saia no sábado ou qualquer outro dia da semana, entregando folhetos, pregando, etc. Não é errado fazer isso, mas nós não precisamos evangelizar somente assim. O evangelismo bíblico, irmãos, é aquele em que nós saímos e nós, cada um de nós, de modo pessoal, falamos aos nossos amigos sobre Cristo, ou as pessoas que nós nem conhecemos, numa oportunidade que Deus nos dá de falar de Jesus Cristo para elas. Evangelizar é exatamente isso. E eu quero animá-los a fazer isso com essa série de mensagens, lembrando a vocês da grande comissão do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nas próximas semanas, com a graça de Deus, nos domingos à noite, eu vou estar falando sobre essa passagem. Então, se preparem para muitas vezes ouvir. Eu pedi para vocês abrirem Mateus 28, do 18 em diante. Nós vamos tentar tratar alguns dos detalhes e explicá-los, e para que vocês apliquem isso no dia a dia de vocês mesmos e na evangelização também. Vamos então para a passagem, em seguida vamos orar. Verso 18 em diante, diz o texto: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Amém. Curve a cabeça e vamos orar.
Amado Senhor Deus Todo-Poderoso, Rei de todo o universo, Pai do nosso Salvador, bendito Jesus Cristo, Senhor, diante da Tua santa presença, toda a igreja que Te ama e que Te adora, reconhece a Tua autoridade, o Teu poder e a Tua glória pelos séculos dos séculos. Deus Todo-Poderoso, obrigado por nos trazer essa noite para adorar o Senhor, para ouvir a Tua palavra, cantarmos, orarmos e estarmos na Tua santa e maravilhosa presença. Pai bendito, que Teu Espírito Santo, outra vez, mais uma vez, fale conosco, a partir desse momento, pela pregação da Tua palavra, tirando todo obstáculo, esclarecendo a Tua palavra, tornando-a límpida, clara como a água cristalina. Nosso Deus bendito e maravilhoso, desperta na Tua igreja o desejo de evangelizar, o desejo de falar o nome de Jesus Cristo aos outros, ao próximo. Senhor Deus, que o Senhor mesmo seja aquele que venha trazer um tipo de perturbação santa à Tua igreja, para que ela pregue o Teu Evangelho, para que ela obedeça a Tua palavra e leve adiante o nome de Jesus Cristo, Salvador. Todo homem e mulher que olhar para Cristo e crer nele será salvo, diz a Tua palavra. E nós somos aqueles que Tu tem levantado como instrumento do Senhor para pregar esta mensagem. Ajuda-nos nisso, Senhor. Desperta-nos da nossa comodidade. Dai-nos coragem, intrepidez, tire todo o medo que envolve a nossa vida quando falamos de evangelização. Ajuda-nos nisso, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Essa passagem da Grande Comissão, meus irmãos, ela, sem dúvida nenhuma, é uma das passagens da Escritura mais importantes. Elas são as últimas palavras que o nosso Senhor Jesus Cristo disse antes de ser assunto ao céu, antes de subir de uma vez por todas e sentar-se à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Por isso, as suas últimas palavras, elas foram palavras para que a igreja tivesse, de modo oficial, a ordem para evangelizar. Jesus Cristo envia a igreja a pregar o evangelho em toda a terra. Veja, algumas pessoas dizem assim, pessoas que falam acerca de outras pessoas que já morreram. Algumas dizem, como eu queria poder ouvir mais uma vez, ou pela última vez, as palavras de tal pessoa, meu pai, um filho, um amigo querido. Outras dizem, como eu queria ter dito mais alguma coisa, minhas últimas palavras para alguém. Não queria ouvir, queria dizer a alguém. E existem casos, irmãos, em que pessoas estão sendo levadas à morte, seja por meio de uma punição legal, por meio da justiça, e ela é levada então à pena capital, à cadeira elétrica. Na épocas mais antigas era a forca ou outro tipo de sentença de morte, ou seja, de uma maneira fora da lei, quando criminosos ou justiceiros, por exemplo, vão dar cabo à vida de uma pessoa e dizem, diga suas últimas palavras. Você tem a oportunidade de falar as últimas palavras na sua vida. Aqui estão as últimas palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, antes de ser assunto aos céus, quando Ele havia ressuscitado. A Bíblia diz que o Senhor Jesus ressuscitou dos mortos no terceiro dia de sua crucificação e que durante 40 dias Ele esteve com seus discípulos, Ele aparecia aos seus discípulos, ora Ele estava com eles, ora Ele não estava presente ali fisicamente, mas de vez em quando os relatos bíblicos nos mostram que o Senhor Jesus surgia e aparecia para os seus. Ele apareceu em muitas ocasiões. Paulo diz, Lucas diz e Paulo também, que numa dada ocasião o Senhor Jesus apareceu
para mais de 500 pessoas que estavam reunidas e todas viram Jesus Cristo ressuscitado nesses 40 dias. Mas as últimas palavras de Jesus ressuscitado são estas aqui. Ele envia a igreja, ele dá a grande comissão à igreja. Esse texto é chamado de a grande comissão porque nós temos aqui um comissionamento. Jesus está enviando de fato a igreja a evangelizar. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Jesus comissiona a igreja a ir e pregar a palavra de Deus e ensinar as pessoas que creem em Jesus a palavra de Deus, batizar essas pessoas em nome de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Portanto, esse texto se reveste de importância porque trata-se das últimas palavras de Cristo ainda ressurreto antes de ser assunto aos céus. Além disso, a grande comissão também mostra a sua importância, porque ela é repetida em muitas outras passagens, evangelhos. Por exemplo, abram comigo no Evangelho de Marcos, no capítulo 16, final do Evangelho de Marcos, no capítulo 16, e vamos ler juntos, os irmãos vão apenas ouvir, vão ler silenciosamente o que está escrito no capítulo 16, a partir do verso 15. Esse texto de Marcos é o texto sinótico, isto é, o paralelo daquele texto que está no Evangelho de Mateus. Marcos capítulo 16, a partir do verso 15, diz, a partir do verso 14: Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. E aqui está a perícope um pouco mais estendida que fala sobre a grande comissão. Jesus, aqui no Evangelho de Marcos, repetindo as palavras centrais do Evangelho de Mateus 28, em que ele envia, a começar pelos seus apóstolos, os 11 apóstolos, a pregarem o Evangelho a toda criatura, a irem por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda a criatura. O Senhor diz aqui em Marcos: quem crê no Evangelho, quem crê na mensagem do Evangelho, será salvo. Quem crê e for batizado será salvo. Mas o Senhor também adverte: quem não crê nesta mensagem será condenado. Está escrito, irmãos. Abram as suas escrituras sagradas em Lucas, no Evangelho de Lucas agora, no capítulo 24. Aqui nós temos uma outra passagem sinótica que apresenta o texto da grande comissão. É uma passagem que tem algumas diferenças, mas a mensagem central também está aqui. E veja, o verso 36 vai tratar da aparição de Jesus aos seus discípulos, e a partir do verso 44, então, ele começa a explicar as Escrituras e então passa a comissionar os irmãos. Veja, a seguir Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E lhes disse:
Assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que no seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Essa passagem, ela traz muitos elementos novos em relação às outras duas, em Mateus e Marcos, mas ela traz o cerne da grande comissão, quando ele mostra que o nome dele deve ser pregado em todas as nações, conforme nós acabamos de ver aqui, e que os apóstolos e a igreja hoje são as testemunhas de Jesus para levar o evangelho de Cristo adiante. Agora abram mais uma vez a palavra do Senhor em Atos capítulo 1. Atos foi escrito pelo evangelista Lucas. Lucas era um historiador e ele escreveu detalhadamente o livro de Atos, contando os mínimos detalhes acerca das coisas em que a igreja começou a fazer, movida pelo Espírito Santo naqueles dias iniciais, depois da ressurreição de Jesus. Mas o livro de Atos começa, depois da sua breve introdução, do prólogo em que ele fala, que escreve para um homem chamado Teófilo. Escreva este primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamento por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi levado às alturas. E então, a partir do versículo 6, o texto diz, Atos 1, verso 6. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaurares o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus levado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Aqui está, então, mais uma vez, o texto da grande comissão sendo apresentado no livro de Atos. E logo após Jesus comissionar, como diz lá no começo do livro de Atos, Lucas diz, dar mandamento aos seus apóstolos, ele é assunto aos céus. Assim, amada igreja, fica muito claro que o texto da grande comissão, o texto que Jesus envia os seus apóstolos a pregar o evangelho, e é um texto que se aplica não só aos apóstolos, eram eles que estavam ali ouvindo as palavras de Jesus ressuscitado, mas um texto que se aplica a toda a igreja, em todas as épocas. Não estamos falando de uma passagem que tem validade apenas no primeiro século, e nem um texto que tem vencimento, que não vale mais para os dias atuais, mas um texto, uma ordem de Cristo que se aplica a todas as épocas. Jesus Cristo comissiona a igreja dele a pregar o evangelho, a anunciar o seu nome, a ser a sua testemunha. Os evangelhos estão nos ensinando isso. Atos está nos ensinando isso. A leitura dessa passagem é clara. Começa em Jerusalém, expandam o evangelho por toda a Judéia, depois pela Samaria e depois os confins da terra. O texto diz: pregai o evangelho a toda criatura, leve o evangelho por todo o mundo. Claro que os apóstolos não tinham como fazer isso.
Por isso o texto não é só para eles. Claro que os apóstolos não podiam pregar o evangelho no mundo inteiro. Não podiam pregar o evangelho a toda criatura, a todas as pessoas. Mas a igreja pode. A igreja que está espalhada pela face da terra pode fazer isso. Esse mandamento, irmãos, essa comissão que nós temos aqui, de fato, precisa ser encarada por nós, a igreja do século 21, com muita seriedade. Nós precisamos dar ouvido à voz do nosso Senhor, ao mandamento do nosso Senhor, às últimas palavras do nosso Senhor, suas últimas instruções, e evangelizar e pregar a palavra de Deus. Se nós não nos dispusermos a fazer isso, se você não começar a trabalhar com afinco e pregar o evangelho às pessoas que você conhece ou às desconhecidas, nas oportunidades, o que você estará fazendo como cristão? O que é a coisa mais importante para você como cristão? É só vir à igreja e ser edificado? Isso de fato é importante, mas isso não é tudo. Precisamos ser obedientes a Jesus Cristo no seu evangelho. Precisamos estar dispostos a entrar na fileira do exército de Cristo e evangelizar, e levar o evangelho, a palavra de Deus. Veja a importância disso, irmãos. Jesus diz: quem crê nessa mensagem que vocês vão levar, será salvo. Vocês estão levando uma palavra santa a um povo que está condenado à destruição, à miséria, ao inferno eterno. Vocês são as testemunhas de Cristo na terra. Vocês são verdadeiramente as testemunhas de Jeová, pelo seu Filho Jesus Cristo, que pregam a palavra de Deus na terra. Vocês trazem a mensagem verdadeira. Vocês têm a verdade e vocês são chamados. Vocês foram vocacionados, comissionados a pregar a palavra de Deus ao mundo. Pregue. Você recebeu essa comissão do Senhor Jesus Cristo. Pregue a palavra de Deus. Anuncie Cristo aos vizinhos, aos amigos, aos parentes. Comece em Jerusalém, isto é, comece dentro de casa. Expanda este ensino. Pregue a palavra, irmãos. A grande comissão, como vimos, espalhada nas Escrituras Sagradas, espalhadas no cânon sagrado, nos deixam sem saída. Não há como fugir desta verdade, desse comissionamento de pregar a palavra de Deus. O apóstolo Paulo, quando ele está tratando desse assunto, da importância de pregar, do comissionamento de pregar o evangelho, ele lembra aos irmãos como são benditos, como são sublimes os pés daqueles que saem para pregar o evangelho de Cristo. E ele lembra que as pessoas só poderão crer em Jesus se ouvir o evangelho. Só poderão olhar para Cristo se você testemunhar dele. Se você falar de Cristo. De outra sorte, não há como elas serem salvas ou alcançadas pelo evangelho se o evangelho não for pregado. Paulo diz: como ouvirão? Ele está falando de ouvir o evangelho, de ouvir a mensagem salvífica, de ouvir a palavra de Deus. Ele diz: como ouvirão se não há quem pregue? Se não houver pregador da palavra, se não houver homens, mulheres para evangelizar, como as pessoas vão ouvir? Como poderão ser arrancadas da morte? Como poderão ser salvas sem o evangelho? É impossível. Paulo diz: como pregarão se não forem enviados? Nós somos enviados por Cristo a pregar o evangelho. O Senhor nos comissionou a pregar o evangelho. Aqui está a grande comissão. Uma coisa interessante, meus queridos irmãos, acerca da grande comissão, é que é muito fácil as pessoas olharem para essa passagem e dizerem mais ou menos assim: realmente
os evangelhos trazem essa mensagem. Os evangelhos realmente estão dizendo que a igreja precisa evangelizar. Nós vamos encontrar as pessoas dizendo isso, confirmando isso. Mas veja, o Novo Testamento inteiro é a grande comissão posta em prática. O livro de Atos é a história da igreja evangelizando, irmãos. A partir do verso 9 em diante, do capítulo 1, por todo o livro de Atos, nós vamos ter as histórias da igreja do Senhor Jesus evangelizando, pregando a palavra. Nós vamos ter o comissionamento apostólico sendo efetuado. Pedro sai e prega o evangelho, João prega o evangelho, os apóstolos pregam a palavra. Paulo é retirado ali da sua incredulidade, feito apóstolo e mensageiro de Cristo para evangelizar. O evangelho se espalha no primeiro século, porque estes homens seguem o que Cristo mandou. Eles foram comissionados e dão ouvidos à voz do Senhor Jesus e começam a pregar o evangelho. Mas, amados irmãos, há algo importante que o livro de Atos nos ensina. Não são apenas os apóstolos que pregam o evangelho em Atos. Toda a igreja prega o evangelho. O texto de Atos vai nos ensinar que durante várias perseguições, a igreja fugia de Jerusalém, escapando da perseguição, mas por onde ia, ela ia pregando a palavra, ela ia evangelizando. Os cristãos foram chamados cristãos porque falavam de Cristo, porque testemunhavam do nome de Jesus Cristo, porque anunciavam o ressuscitado, anunciavam aquele que morreu na cruz do Calvário, o Cristo de Deus, o ungido de Deus, o Messias. Então as pessoas olhavam para aquelas pessoas que falavam desse homem e diziam: vamos chamá-las de cristãos, porque eles falam muito desse Cristo. E foram chamados cristãos em Atos, porque pregavam a Cristo, ensinavam Jesus. Não há outra fórmula para a igreja crescer se não pregar o evangelho. Não há outra forma de se fazer missões se não pregar o evangelho. Esse é o mandamento, igreja: pregar a palavra de Deus, evangelizar. A promessa de Jesus é: estou convosco todos os dias. Vocês não estão sozinhos na evangelização. Eu estou aí com vocês, diz o Senhor. A Atos ele diz: recebereis poder, fazendo menção ao episódio em que o Espírito Santo vem de maneira especial sobre os apóstolos de Cristo e outros irmãos na igreja primitiva. Mas o Espírito de Deus também está conosco nesse tempo. Pregue a palavra. Além disso, as outras cartas do Novo Testamento, todas as cartas que Paulo escreve, por exemplo, ou as cartas do apóstolo Pedro, todas elas são cheias de evangelização. Quando Paulo escreve às igrejas, por exemplo, ele está tratando as igrejas, edificando as igrejas, protegendo as igrejas. Ele faz um trabalho pastoral neste sentido. Ele é o pastor que protege contra os lobos. Ele é o pastor que traz a doutrina, mas o mandamento está lá para pregar o evangelho, para a igreja disseminar e anunciar o nome de Jesus. O mandado à evangelização sempre está presente nas Escrituras. Então as pessoas dizem: de fato, agora eu percebo que o Novo Testamento ele está alinhado com o texto da grande comissão em Mateus capítulo 28. Não é apenas os evangelhos, Atos também, você entende agora. E você agora entende que não são apenas os evangelhos e Atos, mas a Bíblia do Novo Testamento. O Novo Testamento também está em conformidade com as palavras de Jesus na grande comissão e impulsiona a igreja a evangelizar.
Você vai encontrar, você vai ser convencido disso ao ler as Escrituras do Novo Testamento. Mas e o Antigo? O que o Antigo Testamento tem a ver com missões? Tem a ver com evangelizar? O que o Antigo Testamento tem a ver com a grande comissão? Não havia mandamento no Antigo Testamento para aqueles primeiros irmãos saírem pregando. Havia promessa, havia profecia, tudo está lá, concentrado. O Senhor Deus, ao fazer a sua promessa pactual a Abraão, ele diz: de ti farei uma grande nação, te abençoarei, a tua descendência será tão numerosa quanto a areia do mar e as estrelas do céu. Vocês estão lembrando de ontem, não é? O texto que eu preguei ontem. Mas eu quero aplicar essa palavra do Senhor Deus a Abraão naquelas circunstâncias do Antigo Testamento. Porque ali a palavra não é apenas uma promessa para uma descendência física de Abraão, ou seja, o povo de Israel em si. Claro que isso está embutido dentro da promessa, mas lembrem que eu falei a vocês ontem que há um cumprimento pleno dessa promessa, porque ela é tipológica, há uma sombra ali envolvida. Paulo vai dizer: nem todo Israel é de fato Israel. Nem todo israelita é israelita. O que ele quer dizer com isso? Como é que alguém que nasce em Israel, é filho de israelita, não é israelita? É para ser, não é? Se você é filho de um israelita, então você é um israelita. Mas Paulo está dizendo, há um outro sentido, em que ele não é um israelita de verdade. Em outro lugar, as Escrituras dizem: filho de Abraão é aquele que tem a fé de Abraão. Então, quando Deus dá as promessas a Abraão e diz que ele será uma grande nação, e diz que ele se multiplicará, sua descendência será numerosa, ele não fala só da nação física, de Israel físico, étnico, ele está falando da igreja, desse povo que tem a fé de Abraão, desse povo que, embora não seja israelita no sangue, é israelita de verdade, porque tem a fé de Abraão, tem Abraão como pai verdadeiramente. Portanto, a verdade de que um povo maior do que Israel, que será alcançado por Deus, feito povo de Deus, está lá no Antigo Testamento. A grande comissão não está no Antigo Testamento, mas já há uma menção a ela, de um crescimento de um povo alcançado por Deus. Os profetas, Isaías especialmente, mas não apenas ele, também falam de um tempo em que Deus alcançará muitas nações. A palavra será pregada, as pessoas irão crer em Deus. Os egípcios virão, o Senhor Deus diz pelo profeta. O evangelho alcançará muitas regiões, muitas almas. Será pregado em toda a terra, a toda criatura, como Jesus diz na grande comissão. Então essa verdade, ela está nas Escrituras, irmãos. Seja de forma clara, como encontramos aqui em Mateus, seja no cumprimento formal, como encontramos no restante do Novo Testamento, seja a promessa ou a profecia lá no Antigo Testamento, ela está lá. Nós fomos salvos para glorificar a Deus, para sermos edificados por Ele e para pregar o seu nome, para sermos as suas testemunhas em toda a terra. Evangelizar não é a nossa tarefa mais importante. Eu quero que vocês saibam disso. Evangelizar não é a principal coisa que você tem que fazer como cristão. O principal é adorar a Deus. Não há nada mais importante
para você, cristão, do que adorar o seu Deus, que te salvou, que te criou, te resgatou do pecado e te salvou. Isso é a primeira coisa. Isso é o principal da nossa vida. Vir à igreja e adorá-lo, louvá-lo, cantar o seu nome, as suas grandezas, glorificá-lo. Depois, a nossa própria edificação. Deus nos salvou para nos edificar como um povo santo, separado, forte, cujo sangue do seu Filho amado cobre esse povo e protege e guarda. É um selo, é um sinal de que é o povo de Deus. Edificar significa aprender. A grande comissão diz: ensinando-os a guardar todas as coisas. Quando a igreja é edificada, ela aprende o Evangelho, ela aprende as Escrituras inteiras, ela aprende as doutrinas, ela sabe o que é a doutrina bíblica, ela sabe quem é o Espírito Santo, quem é o Pai, quem é o Filho, ela sabe o que é a cristologia, as naturezas de Cristo. Ela tem profundidade, na verdade, porque ela foi ensinada, e isso edifica. Mas, em terceiro lugar, é hora de levantar do banco e pregar o Evangelho de Jesus Cristo e anunciar aos seus amigos. Você é estudante? Pregue aos seus amigos da escola. Por que você perde tempo? Por que você não senta com um dos seus amigos e começa a falar de Cristo? Falta coragem? Falta intrepidez, falta paixão por Cristo e pelas almas perdidas. O que falta? Por que você não faz isso? Você trabalha? Por que não prega aos seus colegas? Por que não ora e trabalha pela salvação dos seus colegas? Por que não gasta tempo com eles anunciando Jesus, sendo testemunha de Cristo? Você é aposentado, você tem todo o tempo do mundo. Tem muitos vizinhos, é provável. Faça isso. Nenhum de nós tem desculpa para não pregar o nome do Senhor Jesus. Fomos comissionados. O Espírito de Deus está sobre nós. E a ordem que nós recebemos do Senhor é para ir pregar o Evangelho. Então não há desculpas, irmãos. Toda a Escritura nos manda fazer isso. E nós temos o testemunho da igreja, pelos séculos dos séculos no passado, que fez isso. E é por isso que nós estamos aqui hoje. Porque essa pregação vem sendo continuada, de geração em geração. E alguém falou o Evangelho para você e alcançou você, pela palavra de Deus. É hora de você dar continuidade, é hora de você pregar, trabalhar, ensinar. O meu intuito hoje não é expor o texto, é apenas trazer esse panorama, é apenas convencê-lo de que essa verdade está nas Escrituras, é apenas mostrar a vocês que a grande comissão está espalhada na Bíblia, nos Evangelhos, no Novo Testamento, e está implícita no Antigo. Deus está dizendo no Antigo Testamento: eu vou salvar almas, nações inteiras. Mas como? Pela igreja, pela pregação da palavra. Nós podemos fazer muita coisa como cristãos, e até fazemos muita coisa como cristãos. Nós fazemos acampamentos, fazemos retiros, fazemos conferências, palestras, muitas coisas, mas pouco evangelismo sério. Evangelismo, meus irmãos, não é algo momentâneo, não é campanha de missões. Evangelismo é estilo de vida cristão. É todo dia, 365 dias, aliás, 366, para ninguém perder nenhum dia e deixar um de reserva. Todos os dias, a igreja precisa falar de Cristo.
todos os dias, insistentemente, corajosamente, com intrepidez, sem medo. Eu gosto muito, quando penso nessas coisas, irmãos, do modelo de Paulo. Não é o único modelo nas Escrituras Sagradas, mas Paulo nos ensinou que a palavra de Deus deve ser pregada com coragem, com intrepidez. Há uma passagem que sempre que eu a leio, o meu coração acelera. Quando Paulo está pregando para uma das grandes autoridades, e ela diz assim: Paulo, por muito pouco tu não me persuades a ser cristão. Veja como esse homem tentava, labutava, insistia no evangelho com as pessoas. Pregar, irmãos, evangelizar, não é simplesmente você pegar um folhetinho e entregar. Jesus te ama e você vai embora. Deus é tão maravilhoso que na sua soberania Ele pode salvar alguém assim. E Ele já salvou muita gente assim. Por isso não é um trabalho em vão. Mas evangelizar, a palavra evangelizar, ela é uma palavra que está declinada, isto é um verbo de ação. É algo que você faz. Evangelizar significa ensinar o evangelho. Não é só dar um papel, pode ser que a pessoa amasse e jogue fora. Você acha que evangelizou? Se você entregar 100 folhetos e todo mundo amassar o folheto e jogar fora, você vai ter coragem de dizer: eu evangelizei hoje. Não, você não evangelizou, você entregou um papel, você entregou um texto bíblico, mas ele nem foi lido. E se foi lido, provavelmente não foi entendido. Evangelizar é falar de Cristo, é ensinar o que o texto diz e insistir com a pessoa para que ela creia. Evangelizar significa, irmãos, mostrar que aquela pessoa será condenada se ela não crer no evangelho. É fazer com que aquela pessoa tema o inferno. Por isso o inferno deve ser vívido e real na sua pregação. Assim como Jesus Cristo e o céu devem ser pintados com as cores mais maravilhosas que você possa oferecer. E ainda será pouco. Pregue, igreja. Nós somos vocacionados para isso. Quando Jesus traz essa palavra em Mateus 28, ele se aproxima, diz o verso 18, e diz: eu recebi autoridade no céu e na terra. Eu recebi poder para enviá-los. Por isso os envio. Ide, vão, ou indo, façam discípulos. Não é algo que deve ser desconsiderado, igreja. Igreja não vive de evento. Igreja que vive de evento não é igreja de verdade, irmãos. É entretenimento. Eu só tenho um papel a fazer aqui com vocês, meus irmãos, é ensinar a palavra de Deus e orar por vocês. Esse é o meu papel pastoral. Eu preciso que vocês aprendam as Escrituras. Esse é o meu dever, minha obrigação. Eu preciso orar por vocês, ensiná-los, e eu estou ensinando vocês. Vocês precisam pregar o Evangelho. Vocês precisam despertar para isso. Precisam orar para pedir a Deus que dê um choque em vocês. Que o Espírito de Deus venha sobre a igreja de maneira maior. Por isso suplique. Se há alguém que pode convencê-los dessa verdade, encher o coração de vocês de fogo santo, fazer com que o coração de vocês arda como uma brasa viva para evangelizar, é o nosso Deus. Então orem. Deus me ajude. Deus, eu quero pregar. Deus, eu quero anunciar Jesus. Eu quero ser uma testemunha fiel do teu Filho, meu Salvador. Deus, me ajude a convencer as pessoas quando eu falar.
Me ajude a explanar o Evangelho com a verdade, sem sombras de erro, sem heresias. Deus, me dê coragem quando as coisas estiverem difíceis, quando a evangelização estiver ameaçada, não me deixe calar. É preciso orar, meus irmãos, para fazer cumprir a grande comissão. Em Atos 1:8, quando essa palavra se cumpre literalmente na descida do Espírito Santo sobre a igreja naqueles dias, o texto diz que aqueles irmãos estavam reunidos, como Jesus havia dito, e oravam esperando o cumprimento da palavra do Senhor. O Senhor diz: não saiam de Jerusalém até que o Espírito seja derramado sobre vós. E ali eles oravam, aguardando o cumprimento da palavra. E ela se cumpre. E então eles saem e pregam o Evangelho. E a igreja não pode voltar e agora se sentar. Ela deve continuar no mundo, pregando, espalhando a boa notícia de Cristo. E eu quero terminar este sermão, meus irmãos. É um sermão introdutório para esse tema, lembrando a vocês que a grande comissão, esse texto, foi o texto que mais despertou o coração de missionários na terra. São incontáveis os missionários que saíram de sua terra natal, da sua casa, do conforto do seu lar, e foram fazer missões em lugares inóspitos, perigosos, e pregaram o Evangelho porque viram essa passagem, foram chamados e foram aquecidos na alma para pregar a palavra adiante, em outro lugar, e saíram. E esses homens dão testemunho de quão poderoso foi passagens, especialmente como a grande comissão, em despertá-los a pregar o Evangelho em toda a terra. Eu terei a oportunidade de falar mais e trazer alguns exemplos reais sobre isso em outras pregações sobre esse texto, mas por enquanto lembrem que esta passagem, irmãos, nos manda pregar o Evangelho. É um mandamento, é na verdade um comissionamento do próprio Senhor Jesus para que você pregue. Então desperte do sono. Não gaste sua vida só trabalhando, não gaste sua vida só estudando, não gaste sua vida só com os prazeres deste mundo, mesmo aqueles prazeres que não são pecaminosos. Não gaste sua vida só com sua família. Pregue e seja uma testemunha de Cristo. Gaste sua vida com Jesus Cristo. Gaste sua vida com os outros. Você é chamado a doar-se, a dar-se, a entregar-se, como Jesus Cristo, nosso Senhor, veio e se entregou por nós, e se deu por nós, sendo nós pecadores. Que nosso Deus nos abençoe, meus irmãos, e nos dê graça para fazer obedientemente o que Cristo manda. Amém.